é um dos meus salmos prediletos. Salmo 34. Coloquemos-nos em pé para a leitura do Salmo 34. Esse salmo é muito citado no Novo Testamento. Um dos salmos mais citados no Novo Testamento é esse aqui. Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e olha só o que aconteceu. E Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Pode assentar. Observem bem o título desse salmo. Esse título foi dado pelo salmista. E ele esclarece o momento em que Davi, o autor do salmo, compôs este salmo. Salmo de Davi. Não é isso que está escrito aí? Quando se fingiu de louco, olha que história é essa. Salmo de Davi, quando se fingiu de louco, na presença de Abimeleque, e por este expulso, ele se foi. Vamos entender bem esse título? Então convido você a abrir a sua Bíblia na história. Quando é que foi que isso aconteceu? Tem um registro bíblico disso. É em 1 Samuel capítulo 21, versículo 10. Dou um tempinho para vocês abrirem aí. Acompanha na Bíblia que ajuda, hein? 1 Samuel capítulo 21, versículo 10. Olha o contexto em que o salmo foi composto. Todo mundo encontrou? Acompanha comigo então. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Você sabe que o rei Saul tinha ciúmes, inveja de Davi, via a Davi como uma ameaça e quis matá-lo, e Davi estava fugindo de Saul. Então, quando Saul estava prestes a apanhá-lo, ele fugiu. Então, naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul.
ele foi procurar Aques, rei de Gate. Porém, os servos de Aques lhe disseram: esse não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso, mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco. Nas mãos deles fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aques disse aos seus servos: vocês estão vendo esse homem? Ele está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos? Para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Então ele mandou o Davi embora, pensando tratar-se apenas de um louco e não do rei Davi. Repara bem, o Davi está fugindo de Saul. E ele vai tentar buscar refúgio com esse rei de Gate, que é o Aques. Que no Salmo, no título do Salmo, é chamado de Abimeleque. É porque o Abimeleque era o rei mais famoso da história ali dos filisteus, sabe? Então, era como se virasse agora sinônimo de rei de filisteus, Abimeleque. Mas, de fato, o nome real era Aques. Está entendendo? Era Aques. Que os judeus costumavam chamar qualquer rei dos filisteus de Abimeleque. Ele vai procurar, então, refúgio. Ele vai procurar proteção. Porque o rei Saul está vindo com o seu exército para capturar a Davi. Ele vai então procurar apoio, proteção num outro reino. Só que aí ele cai do cavalo. Porque quando ele chega lá, ele observa essa conversa. Parece que as pessoas estavam pensando: opa, você é Davi, o rei? Você é aquele cabra macho que venceu Golias? Você é aquele herói? Você é aquele rei poderoso? Então, que se cantava que o Saul matou milhares, mas você matou 10 milhares, seria este o Davi? Então, nessa conversa, ele percebeu que o pessoal tinha um certo medo dele, e ele ficou achando que com isso, em vez dele encontrar amparo, ele ia encontrar mais um rei que o veria como rival, como uma ameaça, como um perigo. Então ele ficou em apuros. Ele se viu à mercê da própria morte. Como é que é aquela frase mesmo? Se ficar, o bicho pega. Se correr, não, se ficar o bicho come, se correr o bicho... Se correr, começa com se correr, é isso. Você erra. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E ele usou de uma astúcia. Aliás, a gente precisa entender bem isso. Isso aqui é um caso de vida ou morte, tá? É um caso de vida ou morte. Em casos de vida ou morte, como a lista de Schindler. Lembra da lista, o filme, a lista, a história? O Schindler usou de astúcia para enganar os nazistas, certo? E proteger e salvar os judeus. Isso é errado, é pecado? Não, é um caso de vida ou morte. Usou de astúcia. Tem Corem Tim Boom, igualmente, né, o refúgio secreto. Para quem é das antigas, não sei se já leram o livro, assistiram o filme. Igualmente, a semelhança de Schindler, ela também protegeu judeus da morte, usando também de subterfúgios, de astúcia, para enganar os malfeitores. Está entendendo que é um caso de vida ou morte? Que nesses casos, a astúcia, enganar os que querem matar, não é um pecado. Está percebendo isso? É um caso de vida ou morte aqui. Então,
pessoal está pensando que ele é Davi. E aí ele dá uma de louco. Ele dá uma de doido. Uma vez eu ia apanhar na sexta série. Porque eu lembrei isso, eu não ia contar isso na mensagem. A minha sexta série era a sexta dos repetentes. Sabe aquele... Eu sou da época que as pessoas repetiam de ano uma, duas vezes a mesma série. Tinha uma turma lá que estava repetindo 2 vezes a série. Eu entrei, eles tinham 2, 3 anos mais do que eu. Eram fortes, valentes. E eu falei, eu estou perdido. E eles começaram a bater em todo mundo, eles fizeram o grupo ali. Aquela sexta série desafiava a oitava para a briga. E batia na oitava. Todo mundo tinha medo daquela sexta. Era sexta C. Eu tava, dos tranqueira mesmo. Eu estava na turma dos tranqueira. Do que ninguém queria mais na classe da B, da A, então, eu estava na sexta C. Foi um caso de vida ou morte, diria eu. Eu também dei uma de louco. Na primeira semana eu briguei com 3 deles. 3. E veio um fortão, meu. Na terceira vez que eu estava brigando. Sabe, é o rato que ruge. Eu estava falando assim, não vem que não tem, que aqui também vai sair faísca. Era um negócio assim. Desculpa contar isso, eu espero que as crianças não estejam presentes, já tenham se retirado. Tá? Não recomendo isso a ninguém, mas eu via que o negócio ia ficar difícil naquele ano. Eu era bem franzino e tal, magrinho, cara bem forte. Nelson, era o Nelson, Nelson era forte. O Nelson veio, eu falei, e agora eu vou apanhar feio pra caramba. Eu dei uma de Davi, eu dei uma de doido. Eu peguei a carteira assim, sabe? Levantei, então vem, dei uma de, arregalei os olhos, fiquei que nem um maluco. O cara ficou assustado. Esse cara é doido. Me segura! E segura ele também. O pessoal apartou, viu que o negócio ia ficar feio. Ninguém mexeu mais comigo o ano todo. Graças a Deus. Foi. Até entrei para a turma que desafiava a oitava. Ai, por que contei isso? Metia medo na oitava. Mas, sabe, tem momentos na vida que é uma questão de sobrevivência. E ele, então, usou de astúcia. E, aliás, Jesus diz que a gente tem que ser simples como as pombas, astuto como a serpente. Mas não é astuto para passar a perna nos outros, não é astuto para dar golpe nas pessoas, para engabelar as pessoas, para mentir, para enganar, para fazer maldade. Mas, até mesmo para que as pessoas não façam maldade com você. Você não pode ser aquele tipo da pessoa ingênua que todo mundo engabela, que todo mundo se aproveita, não pode, não é assim. Olha o que o Davi fez, deu uma de doido. E o rei falou, esse rei Davi, esse cara é maluco, vocês me trouxeram um doido aqui que está se fazendo passar por Davi. Esse cara é maluco, bota ele para correr, não quero um doido aqui, não vou deixar ele entrar na minha casa não. E ele escapou, ele falou, poxa, escapei do Saul, escapei, que dia tenebroso. Porque às vezes a gente acha que essa vai ser a solução, que o seu socorro vai vir do rei Abimeleque, do rei Aques ou de alguma outra coisa. E de repente você vê que não é por aí. Mas ele usou de astúcia e ele escapou e ele compôs esse salmo. É interessante que ele compõe esse salmo dando todo o crédito do livramento a Deus, não é? Todo o crédito do livramento a Deus. Primeiro, porque é Deus que dá sabedoria aos homens. E segundo, se não fosse Deus, o rei Aques podia não ter caído nessa. Ou seja, colou para o rei Aques. O rei Aques falou, é doido mesmo, para fora daqui. Então, ele percebe a mão de Deus nesse episódio. No episódio de livramento tremendo. Voltemos para o Salmo. Ele está dizendo, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Essa é uma gratidão. Meus irmãos, eu já vi gente sendo livre da morte, falando assim, agora eu vou seguir a Deus. Gente recebendo um livramento de Deus tremendo e reconhecendo que foi a mão de Deus poderosa e falando assim, e dizendo para mim, pastor, agora eu vou servir ao Senhor, agora eu vou adorar a Deus, agora eu mudo o meu caminho, agora eu me volto para o Senhor. E de repente passa um mês, passa 2 e ele volta para o mesmo ponto de uma vida, vivendo como se Deus não existisse.
Davi está dizendo o seguinte: olha, eu reconheço o Senhor na minha vida, eu vou te bendizer o tempo todo, o seu louvor estará na minha boca para sempre. Gente, essa é uma verdadeira gratidão. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos exaltemos o seu nome. Gente, eu passei por um livramento tremendo. Deus operou na minha vida. Eu dei esse testemunho dei esse testemunho por escrito, dei esse testemunho em vídeo essa semana e vocês puderam ver os detalhes. Eu vi a mão de Deus e o melhor é ver o processo, Deus comigo o tempo todo, Deus me animando, eu na mão do Senhor. Então o que eu faço? Eu conto, eu compartilho a minha alegria, eu compartilho como Deus foi presente na minha vida, eu compartilho isso para que vocês se juntem a mim e possam adorar e bendizer o nome de Deus, e possam saber que Ele é bom, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que o Senhor não falha. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quando eu recebi a notícia que minha cirurgia tinha dado errado, que eu tinha passado por tudo aquilo e o tumor não havia sido removido. Que baque, que dor. Aí o que eu fiz? Fui chorar aos pés do Senhor, me coloquei diante dEle, coloquei a minha alma, coloquei o meu corpo, coloquei o meu futuro e aceitei toda e qualquer que fosse a vontade de Deus para a minha vida. Experimentei uma paz que excede a todo entendimento. Eu busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores, meus irmãos. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Meus irmãos, esta é a fé que um servo de Deus tem, a certeza de que o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor, que existe os anjos, que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos livrar, para nos guardar, que o Senhor está conosco. Até essa semana eu falava na rádio musical, num debate, defendendo a ideia até de anjo da guarda. Que o anjo do Senhor não é para guardar, para proteger, para dirigir? Guarda. E uma outra coisa é que aquele episódio de Jesus, falando em Mateus 18, ele fala assim: não desprezem a nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, os anjos dos pequeninos, assistem e veem a face de meu Pai cotidianamente. Os seus anjos, os anjos deles, anjos pessoais, que o Senhor designa para nossa proteção. Eu contei que quando ia cair da laje Piranha-Pipa, ia dar o passo para o precipício, a laje de 2 andares, eu ouvi uma voz e disse: olha onde você vai pisar. Não tinha ninguém ali, e eu fui livre da morte, de ficar tetraplégico ou qualquer coisa assim. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. O Senhor envia os seus anjos, dá ordem aos seus anjos. Eu confio nisso plenamente. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. E certa vez o acampamento de Eliseu foi cercado pelo exército dos sírios e que queriam capturar o Eliseu. O Geazi, um assistente de Eliseu, acordou mais cedo e contemplou todo o acampamento dele cercado por um exército inimigo. E ele ficou apavorado. E o Eliseu não ficou apavorado. Aí o Eliseu chegou e falou assim: deixa eu orar por você. Orou por ele e os olhos deles foram abertos. Os olhos de Geazi foram abertos e o que ele pôde enxergar é um outro exército de carruagem de fogo, um exército celestial que também cercava aquele acampamento. O anjo do Senhor, o exército celestial, os seus próprios anjos, o anjo da guarda, não importa, Deus cuida daqueles que são seus, meus irmãos.
Isso é uma coisa maravilhosa. É por isso que o Eliseu tinha paz no meio da tormenta. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E aí a gente tem que parar um pouco para entender o que é temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Você é dirigido pelo temor do Senhor? Os seus passos são dados à luz do temor do Senhor. Temer ao Senhor é dar ouvidos à sua voz, é dar valor à sua palavra, é respeitar a voz do Senhor, as escrituras sagradas, os seus mandamentos, as suas diretrizes, é procurar pautar a sua vida de acordo com aquela que é boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, é buscar realmente aquilo que é do alto. Essa promessa é para os que temem ao Senhor, meus irmãos. Não é para qualquer um. Salmo 91. Alguém sabe o Salmo 91 de cor? Como é que começa? Aquele que habita à sombra do Onipotente descansará. Repare, essa promessa é para qualquer um? É para aquele que habita. É para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Agora ele está dando testemunho dele. Ele está compartilhando a sua alegria, está conclamando todo mundo para se alegrar com ele. Ele provou e viu na sua própria vida, na sua existência, que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus cumpre as suas promessas. Porque tem muito mandamento acompanhado de promessa, meus irmãos. E quem atenta para o mandamento, recebe a promessa. E agora no versículo 8 ele conclama a todos. Se por acaso ainda não têm essa experiência, se por acaso não podem testemunhar do mesmo, não tiveram essa alegria, não provaram ainda, provem e vejam que o Senhor é bom. Experimentem por vocês mesmos, façam prova de mim. Lembra quando Deus fala a respeito do dízimo? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Se eu não vou abrir, escancarar as janelas dos céus para fazer chover sobre a horta de vocês. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Prova, obedeça a palavra de Deus, dá ouvidos, ame, busque em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Tema ao Senhor, tema a sua palavra, creia nele, confia nele, prova por você mesmo que ele não falha. Ele vai proteger, vai guardar, vai dirigir e vai cumprir a sua palavra. Temam ao Senhor, diz ele. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Não é qualquer um, é aquele que nele se refugia. Bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos e que se desvia do mal. Temam ao Senhor, versículo 9. Vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo, e se Ele está comigo, não me falta nada. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Se a gente estiver atravessando um deserto, meus irmãos, onde não tem nada, não tem mercado, não tem como plantar, não tem como colher, o Senhor fará descer do céu o maná. O Senhor tirará da rocha a água. O Senhor alimentará o seu povo e sustentará aqueles que nele confiam e que nele esperam e que andam nos seus caminhos. Venham, meus filhos, e escutem, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Olha a importância do temor do Senhor, ele bate nessa tecla o tempo todo. Quem de vocês ama a vida, hein? Eu amo a vida. Quando me vi, digamos, sob o risco da morte, eu falei, puxa, tem que deixar a minha família, eu amo muito a minha família. O meu ministério, a igreja, pregar, viver, caminhar na praia, uma boa comida,
Cá entre nós, a gente gosta da vida, não é? Quem de vocês ama a vida, hein? Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Todo mundo poderia dizer sim, não é não? Pode falar aí. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Quem ama a vida? Refreia a sua língua do mal, então. E os lábios de falarem palavras enganosas. Cuidado com a mentira. Cuidado com as fake news. Cuidado com a fofoca. Cuidado com a maledicência. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Você ama a vida? Refreia a sua língua. E veja como esse salmo é replicado, né? Tem todas essas passagens aqui atrás, né? Provar e ver que o Senhor é bom. A gente poderia pegar 1 Pedro 2 e 3, né? Ele diz assim: se é que você já tem experiência de que o Senhor é bondoso. Ele está se referindo ao Salmo 34. Você pega aqui agora, refreia a sua língua do mal. Dá uma olhada aqui. 1 Pedro 3, do versículo 10 a 12. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a sua língua do mal, evite que os seus lábios falem palavras enganosas, afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Praticamente ele recita o Salmo 34. Veja a importância desse salmo. E ainda tem mais, né? Se a gente pudesse... Tiago 1, 26, não apenas o apóstolo Pedro, agora Tiago, o apóstolo: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando-se a si mesmo e a sua religião é vã. Refreie a sua língua. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Meus irmãos, quando a gente dobra os joelhos, a gente pode ouvir a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. O Senhor é todo ouvidos para aquele que é justo. Veja só o que Jesus falou a esse respeito, João 9,31. Jesus se refere a esse salmo e diz: sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Palavras de Jesus, fazendo alusão ao Salmo 34. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Davi fala assim: o coração quebrantado e contrito, tu não rejeitarás, ó Senhor. Ele salva o de espírito oprimido, o humilde. A primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, o que tem coração quebrantado, aquele que é humilde na presença de Deus. Muitas são, meus irmãos, eu posso garantir isso, eu posso testemunhar isso, muitas são as aflições do justo. O justo é justo, o Senhor acampa seus anjos ao seu redor, mas ele também atravessa o vale sombrio, e muitas são as suas aflições, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor livra de todas, meus irmãos. O Senhor livra o justo de todas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não estou abandonado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem mesmo a perseguição, nem mesmo a morte. Preserva-lhes todos os ossos, como aconteceu com Jesus, nenhum dos seus ossos foram quebrados. E esse texto também é citado no Novo Testamento. Mas a desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a promessa, e é isso que temos. Meus irmãos, vamos levar a sério a vida cristã, vamos levar a sério o nosso relacionamento com Deus, vamos temer ao Senhor, vamos nos apartar do mal, vamos refrear nossa língua de todo engano, de toda mentira, de todas as coisas. Cuidado com o que sai da nossa boca, cuidado com o que os nossos olhos veem, o que é que ocupa o nosso coração. Busquemos ao Senhor em primeiro lugar e vamos confiar, meus irmãos, porque quem anda nessa trilha, quem está no caminho, quem busca o Senhor, quem teme ao Senhor, é recompensado. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Muitas são as aflições, mas o Senhor livra de todas. O Senhor é real, Ele atua, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Coloquemos em pé, vamos ter um momento de oração. Eu convido você
a uma consagração da sua vida ao Senhor. Convido você a assumir aqui uma postura diante de Deus. Senhor, eu proponho no meu coração que durante toda a minha vida os teus louvores não se apartarão dos meus lábios. Eu vou declarar isso publicamente. Eu vou proclamar isso para a minha família, para os meus amigos, para as pessoas do ambiente de trabalho, para toda a vizinhança. Eu vou proclamar as tuas maravilhas. Eu vou testemunhar da tua fidelidade, da tua bondade. Eu vou dar glória ao teu nome. Eu vou cantar ao Senhor. Eu vou me alegrar na tua presença. Eu vou andar nos teus caminhos. Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se na minha vida a tua vontade. Ó Senhor maravilhoso e bendito. Quem quer aqui fazer uma reconsagração da sua vida, colocar-se no altar de Deus e buscar para toda a vida, um propósito para toda a vida, temer, amar, seguir e experimentar a boa, perfeita e agradável do Senhor, vontade do Senhor, vem aqui à frente, quero orar por vocês. Aproximem-se, meus irmãos, sem temor, com humildade, com um coração quebrantado, buscando ao Senhor, com propósito diante dEle. Ele é real, Ele é galardoador dos que o buscam, Ele é vivo, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus grandioso. Muitas serão, sim, as nossas aflições, mas o Senhor estará presente na ocasião, em toda e qualquer circunstância. Glórias e honras serão dadas a Ele hoje e sempre. Você vai experimentar que Ele é bom, que Ele é todo poderoso e que não tem para ninguém. E Ele guarda, Ele salva, Ele livra. Ó Senhor grandioso, te adoramos na beleza da tua santidade. Bendizemos e te adoramos, e como disse o salmista, queremos agora, Senhor, fazer um coro com esse salmo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos exaltemos o seu nome, porque eu busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Ó Senhor, clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Senhor, nossas angústias, nossos temores, tudo que nos assombra, tudo que nos ameaça, colocamos diante de Ti, ainda que estejamos sendo perseguidos por um rei e um exército, ainda que estejamos agora para cair nas mãos de um outro rei perverso e maligno. Ó Senhor, o Senhor está conosco, o Senhor nos livra, o Senhor cuida de nós. O Senhor é o nosso bom pastor, e por isso sabemos que nada nos faltará. E bendito aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Senhor dará ordem aos seus anjos para proteger e para guardar. Ó Senhor, obrigado pelas ordens dadas. Obrigado pelo livramento, obrigado pela direção, obrigado porque, ó Senhor, o Senhor fez chover sobre a nossa ordem, porque quando fomos fiéis ao Senhor, quando te buscamos em primeiro lugar, ó Senhor, o Senhor contemplou dos altos céus, e o Senhor disse: dai ser-vos-á dada, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu posso declarar que isso se cumpriu na minha vida. O Senhor abençoou a minha casa, o Senhor abençoou a minha descendência, o Senhor abençoou a minha família, o Senhor abençoou o meu ministério, o Senhor abençoou a minha vida, o Senhor esteve presente sempre. Ao Senhor a honra, a glória, hoje e para todos sempre. O Senhor é quem cura todas as minhas enfermidades, o Senhor é que me livra da morte, o Senhor é que cumpre o teu propósito na minha vida, Senhor, e me dirige. E o meu rosto diante de Ti fica radiante. Radiantes ficam todos aqueles que contemplam as Tuas maravilhas. Todos aqueles que botam fé no Senhor, que confiam no Senhor, não serão confundidos, não serão envergonhados, não passarão por vexame. O Senhor visitará, o Senhor erguerá, o Senhor conduzirá. Honras e glórias a Ti. Cura os enfermos. Dá sabedoria, Senhor, dá livramento e firmeza de propósito, Senhor. Firmeza de propósito para obedecer a Tua palavra, para dar ouvidos à Tua voz. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Bendito seja o Teu nome, porque em Ti temos vida e vida com abundância. O Senhor enche o nosso coração
O fruto do Espírito é amor, é alegria. Oh Senhor, a vida contigo é gozo, é alegria, é paz, mesmo em meio à tribulação. É o desfrute da tua bendita presença. E o amor lança fora o temor. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ponto final. O Senhor, a tua presença, nos garante que nada vai nos faltar. O Senhor é quem supre em glória cada uma das nossas necessidades. É quem nos redime da morte. É quem nos enche a alma de alegria. O Senhor dá sentido, significado para a nossa existência. O Senhor nos encontra muitas vezes perdidos, vivendo uma vida vazia, sem sentido. E o Senhor nos resgata de toda opressão, de toda insignificância. E o Senhor dá sentido, rumo, sabedoria, graça. Obrigado, Jesus. Abençoa o teu povo aqui reunido, aqueles que te buscam. Abençoa-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja sobre eles o teu Espírito. Experimente eles o amor de Deus derramado em seus corações. A graça bendita de Jesus, a alegria do Espírito Santo, a consolação, conforto e a sabedoria. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês com graça, paz, vitória, salvação, livramento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Amém.